Olá, tudo bem? Que a graça de Jesus esteja com você em um novo despertar com Deus. Hoje vamos estudar o capítulo 16 de Deuteronômio. Este capítulo nos traz o tema As 3 festas anuais dos judeus. Por que era tão importante que os judeus participassem destas santas convocações anuais? Quais eram os propósitos de Deus com estas festas? Quais eram as reivindicações para eles? E o que essas festas significam para nós hoje? Uma vez que estas festas, elas eram simbólicas, elas eram típicas e elas tinham propósitos específicos. Deuteronômio 16 enfoca a observância da Páscoa, da festa das semanas ou Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Destacando a importância de celebrar essas festas com devoção, Moisés enfatiza os princípios de justiça em questões legais, a nomeação de líderes e práticas de adoração adequadas. Eram cerimônias festivas, mas também solenes e de um valioso significado. Elas são símbolos da trajetória vitoriosa de Cristo e da vitória final do povo de Deus em todos os tempos. Essa é a introdução em nosso estudo. Agora vamos aos versículos e os comentários. A maior parte do capítulo 16 aborda a questão destas 3 festas de peregrinação, assim chamadas porque requeriam que todos os varões adultos as celebrassem no santuário. Todas as 5 grandes festas, Páscoa, Pães Asmos, Pentecostes, Dia da Expiação e Tabernáculos, são relatadas de maneira mais completa no livro de Levítico, capítulo 23, e são mencionadas com suas oferendas em números 28 e 29. O verso 1 celebra a Páscoa. A Páscoa histórica é relacionada junto à 10ª praga, a morte dos primogênitos do Egito. Israel foi instruído a aplicar o sangue de um cordeiro às ombreiras e à verga de suas portas, como sinal que lhes asseguraria segurança se ficassem em casa. Páscoa se deriva do verbo passar por cima, incluindo a ideia de poupar e proteger. A Páscoa simbolizava claramente a substituição, visto que o cordeiro era morto em lugar dos primogênitos. Embora o sangue dos animais, por si mesmo, não pudesse redimir seres humanos, o cordeiro pascal era um símbolo sacramental que prenunciava o sacrifício eficaz de Cristo. E também ela era celebrada de noite, pois era madrugada quando os filhos de Israel deixaram o Egito. A ordem para se prepararem para uma partida repentina e a exigência do faraó para que partissem de imediato foram dados na noite anterior. O versículo 3, não comerás levedado. O pão levedado, ou seja, com fermento, não devia ser oferecido. O levedo representa fermentação
decomposição, portanto, é símbolo do pecado. O verso 6, no lugar que Deus escolher, ou seja, no santuário. O versículo 7, para a sua tenda, para onde estivessem hospedados durante a festa, em habitações permanentes ou temporárias. O cabrito ou o cordeiro seria morto no santuário ao pôr do sol, assado naquela área por várias horas e então comido à meia-noite. Após essa celebração, o povo de Israel voltaria às suas tendas na manhã seguinte. Nos tempos modernos, a Páscoa celebrada pelos samaritanos no Monte Gerizim vem sendo realizada precisamente desta maneira. Agora, os versos 9 a 12, a Páscoa era sempre celebrada no dia 14 do primeiro mês do calendário judaico, o mês de Abib e Nisan, correspondente a nossos meses de março e abril em nosso calendário hoje. Os israelitas usavam o mês lunar, pelo que a Páscoa caía sempre em uma lua cheia. Ainda o verso 9, época em que vocês começarem a colheita do cereal, dia 16 de Abib, o segundo dia da festa da Páscoa. O verso 10, falando da festa, da palavra Hag, que significa mais que festival, inclui a ideia de uma peregrinação religiosa. De fato, deriva de um verbo que significa fazer uma peregrinação, fazer uma jornada a um lugar de reverência. A palavra árabe, Hag, descreve a sagrada peregrinação dos muçulmanos a Meca. A Festa das Semanas era uma das festas da colheita celebrada quando a colheita dos cereais, que durava 7 semanas, era terminada. Mais tarde, recebeu o nome grego de Pentecostes pelos judeus da dispersão, através da Septuaginta, visto que esta festa caía 50 dias depois da Páscoa. O nome deste festival no Novo Testamento é Pentecostes, referindo-se aos 50 dias de Levítico 23:16. Agora o verso 13 fala da festa dos tabernáculos, também conhecida e chamada Festa das Cabanas. Estas cabanas eram abrigos temporários para ajudar os israelitas a se lembrarem como viveram no deserto. Tendo lugar no final do período da colheita, este festival era a grande celebração anual de agradecimento a Deus. Era celebrada quando o produto da terra já fora colhido, incluindo os figos, azeitonas e as uvas. Durante esse período de 7 dias, o povo vivia em tendas. A festa dos tabernáculos é chamada pelos judeus de festa de Sucote, ou tendas, porque durante uma semana eles deviam reunir-se em torno do santuário e viver em estruturas temporárias. O dízimo da colheita devia ser trazido a essa festa, que também servia para relembrar a experiência dos israelitas peregrinos ao deixarem o Egito, e em adição essa festa era o tempo de ler a lei mosaica. O versículo 16 fala 3 vezes por ano, as 3 festas de peregrinação anuais. As 3 festas anuais prenunciavam importantes verdades do Novo Testamento. A primeira, a Páscoa, assim como essa festa comemorava o sacrifício pascal
e o livramento de Israel da escravidão egípcia, assim hoje a ceia do Senhor comemora o sacrifício de Cristo e o nosso livramento da escravidão do pecado. Então agora nós vamos entender e aplicar o que estas festas simbolizavam, representavam e hoje o que elas representam. Então a Páscoa foi substituída pela Santa Ceia por nosso Senhor Jesus. A festa das semanas, essa festa depois conhecida por Pentecostes, foi marcado com as primícias do dom do Espírito Santo. Então ela representa o batismo do Espírito Santo sobre nós. E a festa dos tabernáculos, que marcava o fim da colheita, como também haverá uma grande colheita no tempo do fim, ou no fim, na volta de Jesus. Esta festa representa também algo muito importante, que será a festa, a trasladação de todos os salvos com Cristo ao céu. Percebem a importância e o significado destas festas? Versículo 18 descreve: juízes e oficiais constituirás. Moisés havia designado líderes no Sinai, e esta seção específica, no capítulo 16, descreve essa organização que devia continuar. O elevado ideal de justiça devia guiar a conduta deles. Os versos 18 a 20, esses versos antecipam um grande problema que os israelitas enfrentariam quando chegassem na terra prometida. Apesar de terem Josué como seu líder nacional, eles falharam na tarefa de escolher outros líderes espirituais que guiassem as tribos, distritos e cidades com justiça e sabedoria de Deus, porque eles não designaram juízes sábios e administradores fiéis. A rebelião, a injustiça se alastrou em suas comunidades. É uma responsabilidade séria apontar ou eleger oficiais sábios e justos. Em sua esfera de influência, o lar, a igreja e o trabalho, está você garantindo que a justiça e a bondade prevaleçam? A falha na escolha de líderes que sustentem a justiça pode levar a muitos problemas, como Israel iria descobrir mais tarde. O verso 19 fala do suborno que ele cega. Isto é com frequência enfatizado na palavra de Deus. O verso 21 adverte contra o poste ídolo. Aqui temos uma referência aos postes ídolos de madeira, às imagens ou até às árvores que representavam a deusa cananeia Azerá. Não podia haver compromisso com a idolatria pagã. Apesar dessas advertências, esses santuários pagãos tornaram-se mais tarde uma armadilha aos israelitas, infelizmente. E o versículo 22, fechando este tópico: coluna era uma pedra posta de pé sobre uma das extremidades, talvez representando a divindade masculina. Uma pedra masculina colocada em pé como um memorial. Em tempos anteriores, estes poderiam ter sido marcadores legítimos para a lembrança do verdadeiro Deus, mas em Canaã deveriam ser destruídos porque estavam associados com deuses pagãos. Agora, assembleias anuais de adoração no espírito de profecia.
Haviam 3 assembleias anuais de todo Israel para adoração no santuário, conforme Êxodo 23, versos 14 a 16. Siló foi por algum tempo o lugar para essas reuniões, mas Jerusalém se tornou mais tarde o centro do culto da nação, e ali se congregavam as tribos para as festas solenes. O povo estava rodeado de tribos ferozes, aguerridas, que se achavam ávidas por tomarem suas terras. Contudo, 3 vezes ao ano, a todos os homens robustos, a toda a gente em condições de poder fazer viagem, ordenava-se que deixassem seus lares e se dirigissem ao lugar da assembleia, próximo do centro daquela terra. O que impediria seus inimigos de se lançarem sobre essas casas desprotegidas e devastá-las pelo fogo e pela espada? O que impediria a invasão do país, a qual levaria Israel em cativeiro, a algum adversário estrangeiro? Deus prometera ser o protetor de seu povo. Salmos 34, verso 7, nos lembra: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Enquanto os israelitas subiam para adorar, o poder divino imporia uma restrição aos seus inimigos. A promessa de Deus era: eu lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei o teu termo, ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Está escrito em Êxodo 34, 24, essa promessa. Nessas assembleias anuais, o coração de velhos e jovens se animava no serviço de Deus, ao mesmo tempo em que a associação da gente das várias regiões do país fortalecia os laços que os ligavam a Deus e uns aos outros. Bom seria que o povo de Deus na atualidade tivesse uma festa dos tabernáculos, uma jubilosa comemoração das bênçãos de Deus a eles, assim como os filhos de Israel celebravam o livramento que Deus operara a seus pais e sua miraculosa preservação por parte dele durante suas jornadas depois de saírem do Egito. Devemos nós, com gratidão, recordar-nos dos vários meios que ele ideou para nos tirar do mundo e das trevas do erro para a luz preciosa de sua graça e verdade. Para os que moravam distantes do tabernáculo, mais de 1 mês em cada ano deve ter sido ocupado com a assistência às festas anuais. Este exemplo de devoção a Deus deve dar ênfase à importância do culto religioso e à necessidade de subordinar nossos interesses egoístas, mundanos, aos que são espirituais e eternos. Incorremos em perda quando negligenciamos o privilégio de nos associarmos, a fim de fortalecer-nos e encorajar-nos uns aos outros no serviço de Deus. As verdades de sua palavra perdem sua vivacidade e importância em nossa mente. Nosso coração deixa de iluminar-se e despertar-se pela influência santificadora, e nós decaímos em espiritualidade. Em nossas relações mútuas como cristãos, perdemos muito pela falta de simpatia de uns para com os outros. Aquele que se encerra dentro de si mesmo não está preenchendo a posição que era desígnio de Deus ele ocupasse. Todos nós somos filhos de um mesmo Pai,
dependentes uns dos outros para alcançar a felicidade. As reivindicações de Deus e da humanidade tocam a nós. É o cultivo apropriado dos elementos sociais de nossa natureza o que nos une intimamente com nossos irmãos e nos proporciona felicidade em nossos esforços para sermos bênçãos aos outros. Este interessante texto está no livro Patriarcas e Profetas, páginas 537 e 541, descrevendo exatamente por que os israelitas participavam e por que era tão importante estas festas, estas santas convocações, assembleias anuais. E porque hoje é importante também associar-nos em assembleias do povo de Deus. Agora, vamos aprofundar e aplicar o estudo do capítulo 16 para nossas vidas. Retidão de vida, prática da justiça e da misericórdia devem caracterizar cada pessoa que vive para Deus. Ao tratar da Páscoa, da festa das semanas, Pentecostes e dos tabernáculos, este capítulo ensina a importância de reconhecer e celebrar os feitos de Deus para libertar e salvar seu povo. Tal celebração devia ser conforme a orientação de Deus, não de qualquer jeito. Não era permitido ao chefe de família apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Em seu sermão de despedida, Moisés tratou também da necessidade de pessoas específicas para que seja promovida a justiça em cada tribo, mostrando quão difícil é fazer o certo por conta própria. Nossa inclinação para o mal exige juízes até mesmo entre o povo de Deus, a fim de não permitir que a injustiça tome conta da sociedade. Neste capítulo, Moisés volta a falar da idolatria e apela veementemente ao povo que não pratique nada que seja detestável para o Senhor. Ao salvar o pecador, o propósito do Salvador é restaurar a vida que for arruinada pela escravidão do pecado. Deus almeja reconstruir tudo aquilo que o pecado destruiu. Ele nos quer livres da injustiça e da religião pervertida. Ele nos quer livres da contaminação do pecado, do egoísmo, do orgulho, da arrogância, da tensão entre classes, do individualismo e do materialismo. A vida religiosa correta deve se refletir na prática de atitudes louváveis. A adoração ao Deus vivo e verdadeiro deve transformar o adorador por inteiro, rejeitando influências pagãs na vida religiosa e civil, para colocar Deus no centro da vida. Não deve ser uma orientação apenas para a nação de Israel, mas para cada cristão em todos os lugares. Deus espera que colaboremos com a implantação dos princípios de seu reino neste mundo, o mundo que jaz no maligno. Deus anseia que o bem exerça maior influência que o mal. Na verdade, Ele pretende que a prática da justiça seja banida com a prática de seus princípios. Ele levará avante sua obra na terra com a renda dos recursos que confiou ao homem. E então, vamos colaborar com Deus? E nosso momento final de reflexão hoje, então, estas festas eram ocasiões especiais para o povo de Deus no passado e
nós encontramos no meio destes comentários, destes textos, lembre-se de vir com ofertas voluntárias. Não venham de mãos vazias. Generosidade imposta pode parecer incomum hoje em dia, mas há um importante princípio aqui. É somente pela doação generosa a Deus e às pessoas em necessidade que vamos eliminar a nossa tendência ao egocentrismo. Que Deus nos ajude a comparecer na presença dEle, nas santas convocações, nas reuniões do povo de Deus e também levar a nossa gratidão, nosso coração e nossa oferta para contribuir de maneira generosa com a causa de Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a colocarmos estes princípios em prática em nossa vida diária. O pensamento do dia: alegrem-se perante o Senhor, pois o cuidado de Deus conosco é motivo de alegria. Amém. Vamos falar com Deus? Maravilhoso Deus, querido e bom Pai Celestial, muito obrigado pelo bom descanso, pelo despertar de um novo dia. Obrigado pela sua misericórdia e bênçãos. Senhor, nós somos eternamente gratos a Ti por tudo que o Senhor fez, tem feito e fará. Ajude-nos, Senhor, a reconhecer a nossa dependência e a reconhecer as Tuas copiosas bênçãos sobre nós, principalmente pelo dom precioso de Teu Filho Jesus, por ter morrido na cruz por nós e nos livrando da condenação eterna. Fica conosco e mais esse dia, dá-nos a sua proteção, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia e não esqueçam, deixe o seu like, compartilhe e, se puder, deixe seu comentário. Também qual a sua impressão, que você chamou a sua atenção no estudo de hoje. E até amanhã, se Deus nos permitir. Um abraço. Tchau, tchau.